Galera, vamos lá. Nessa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de como você encontrar modelos para poder estar imprimindo. A primeira etapa que eu vejo como bastante interessante pela grande maioria das pessoas que vão entrando para a impressão 3D é trabalhar com essa parte de personagens, decorações e por aí segue. Por quê? Porque muitas vezes o arquivo já está disponível para a pessoa estar utilizando. E isso, na sequência do aprendizado, é extremamente importante. Primeiramente, você pega, compra o seu equipamento, que nós vamos falar sobre equipamentos um pouquinho mais para frente, mas antes de comprar o equipamento, primeiro, você dá uma olhada no que tem no mercado já pronto desses modelos, como nós temos nos sites que eu deixei no link aqui na descrição para vocês. Se você ainda não faz parte lá do Classroom, já entra para o Classroom, porque no Classroom tem tudo passo a passo e organizado. Muito bem, o link também está na descrição. Nesse caso, pessoal, agora a gente vai começar a vasculhar na internet o que a gente consegue encontrar de informação valiosa, de produtos interessantes para a gente estar fabricando através da impressão 3D. Lembrando que se você for fazer um produto muito detalhado e pequeno, a impressora tem que botar na tua cabeça que a impressora que você vai utilizar é uma impressora de resina. Se você estiver fazendo peças um pouco maiores, a impressão de filamento vai ser algo mais interessante. Outra coisa muito séria também na hora de você estar fabricando. Para e pensa um pouquinho. Bom, Daniel, eu quero ganhar dinheiro com a impressão 3D. Poxa, você quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Tá, então você vai precisar pensar um pouquinho no produto que você vai estar oferecendo, porque se você estiver trabalhando com um produto que todo mundo oferece, o custo desse produto tende a ir ladeira abaixo, porque você tem mais pessoas oferecendo esse mesmo produto. Agora, não, Daniel, eu quero entrar como hobby, eu mesmo quero fazer as minhas peças para eu ter na minha casa, montar a minha coleção, ter aí esse hobby da área de pintura, da área da impressão, abrir um novo caminho, abrir um segmento diferenciado aí para eu poder ter uma segunda fonte de renda, ou uma diversão, ou agregar minha família nesse negócio. Bom, aí você já vai ter que olhar e falar assim, bem, se eu fizer algo muito técnico, muito difícil de se resolver logo de cara, talvez eu assuste as pessoas que estão à minha volta e essas pessoas não queiram fazer parte desse processo. Agora, se eu tiver condição de fazer uma coisa mais simples, uma coisa que agrade mais o meu filho, agrade a minha esposa, agrade a mim, agrade ao meu marido ou coisas do tipo, você vai olhar e falar, vamos fazendo, vamos começar, vamos comprar nossa primeira máquina, vamos começar a se desenvolver nessa área. Aí você está indo, na minha opinião, para o caminho mais interessante. Por quê? Por causa de você estar agregando as pessoas na sua ideia. Isso vai fazer muita diferença, você vai entender um pouquinho mais para frente. Bom, nesse caso então, entra em todos esses sites que eu passei para vocês, veja o que mais lhe encanta. Ah, Daniel, eu gostei mais da parte de desenho infantil. Ah, eu gostei mais da parte de super-herói. Eu gostei mais... Você vai ajustando, chama as pessoas também da sua casa para poder fazer parte dessa escolha. Mostre para eles o que é possível ser feito com a impressão 3D e veja no olhinho deles se isso daí é interessante ou não. Depois, com mais calma, quando você começar a se desenvolver e a gostar do negócio e a entender como ele funciona, você vai poder, por exemplo, começar a ir para uma parte um pouco mais técnica, que é a parte de solucionar problemas. Essa parte de solucionar problemas é onde você consegue agregar valor ao seu produto. Então, por exemplo, eu vou fazer um bonequinho e esse bonequinho qualquer um faz e tem a rodo no mercado. Então existe a competitividade na questão de preço. Como é que é a sua habilidade de pintura? Sua habilidade de pintura, ela é bem desenvolvida? Não, Daniel, não conheço nada de pintura. Muito bem, você vai ter que se desenvolver. E o
E o valor da pintura que você vai colocar na tua peça vai agregar ou não um valor àquele componente. Se você pinta bem, muito bem, ele vai agregar um bom valor para a sua peça. Mas se a sua peça for algo que as pessoas não querem comprar, de nada adiantou. Outra coisa que é muito importante também é essas peças elas vão ser exclusivas. O mais interessante da impressão 3D é essa exclusividade. Você não precisa fabricar 10, 20, 30 peças iguais. Você fabrica uma peça exclusiva para aquela pessoa. E isso é aonde começa a agregar. Todo mundo quer ser exclusivo, todo mundo quer ter algo exclusivo, algo único. E aí quando você começa a perceber que existe essa necessidade no meio industrial, é aonde você começa a olhar e falar, opa, olha aquela situação, problema que eu tenho ali. Eu consigo resolver aquele problema para aquela pessoa e aquela pessoa não teria uma outra forma de resolver a não ser através dos meus serviços. Aí o seu valor começa a subir. Mas isso também vocês vão entender que existe um passo a passo, existe uma trajetória para você ir seguindo. Se você quer já chegar de cara e ir lá no final do caminho, você vai acabar se estrepando. Então, começa devagar. Por que eu digo isso? Não começa com uma peça gigante como essas que a gente tem aqui. Vamos fazer peças menores. Aprenda a regular as suas máquinas, a sua máquina. Aprenda a ver qual material é o mais adequado para você. Tem materiais que são mais baratos, tem materiais que são mais caros, tem materiais que são mais bonitos, onde você não precisa fazer a pintura, só que eles são um pouquinho mais caros. E aí você vai controlando isso e vai entendendo em qual mercado você vai querer trabalhar. Agora, por esses sites que eu estou passando para vocês, vocês já vão ter uma visão do que é possível fazer sem ter o conhecimento da parte de modelagem. Nessa etapa, é de fundamental importância você escolher um desenho que, por exemplo, Daniel, eu comprei uma impressora de filamento, eu já tenho a impressora de filamento, ou eu já tenho a impressão de resina. Bom, aí você já deu um passo além. Você já estava mais avançado sem antes saber o que você iria fabricar. Tudo bem, não tem problema, mas agora você vai ter que adaptar o que você vai fabricar para a sua máquina. Então, se você for fazer algo, se você já tem uma impressora de FDM, localizou um desenho aí, uma modelagem da qual você gostou, o que é interessante? É você não pega a peça que tem maior número de detalhes, que é a menorzinha, começa por ela. Começa por ela porque ela vai gastar pouco material e você vai ter condições de fazer os ajustes necessários com uma peça pequena, utilizando o material que você já tem aí, até você conseguir dar a qualidade que você gostaria de ter naquela parte menor do seu modelo, por exemplo. Por que eu digo isso para você? Vamos dizer que você vai pegar uma peça onde o peito é grande, os braços são grandes, ou o conjunto grande tem bastante peças, você vai partir primeiro pelas peças grandes, depois descobre que as peças pequenas não dá para ser feito pelo processo que a sua máquina lhe oferece. Pronto. Você já tem aí um problema enorme, você já gastou uma quantidade grande de filamento e não vai conseguir terminar o seu projeto. Então, se você já tem a impressora de filamento, comece pelas peças menores. Veja se vai dar o acabamento que você deseja, depois aí você vai fazendo as peças maiores. As peças maiores no processo FDM é mais fácil de você garantir qualidade. As peças menores é mais difícil. No caso, se você tiver uma impressora de resina, eu já comprei impressora de resina e tal, muito cuidado, porque se você começar pelas peças grandes, a chance que existe de você perder muito material por um erro, por falha da sua programação, também é grande. Então eu aconselho começar pelas peças pequenas. Só que avalie muito bem o quanto que vai ser de custo essa peça. Se você tiver interesse em vender essa peça, avalie muito bem qual vai ser o valor que você vai colocar, porque se você for fazer a parte toda dela em resina, pode ser que ela fique um pouco cara. E aí você depois vai ter que fazer talvez uma pintura ou algo do tipo e isso comece a ficar um pouco fora do valor
de mercado. Muito bem. Daniel, não é isso que está acontecendo. Eu tenho uma impressora de resina, eu vou resolver um problema mecânico, eu estou procurando uma resina que tenha maior resistência. Pô, show de bola, beleza. Vamos passo a passo para você não se perder, ok? Então, nesse primeiro passo, entra lá dos sites que nós temos, verifique o que você mais gostou e aí nós vamos para a terceira aula.